Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você estiver chegando agora e achar que deve, você clica embaixo e se inscreve. É só clicar embaixo que é rápido e é de graça. O assunto hoje é exatamente esse. Será que tatuagem é coisa do Lúcio? Esse é aquele tipo de vídeo que alguns mostram para os pastores da igreja que eles frequentam ou mostram para o pai e para a mãe e dizem lá: olha aqui, olha só o que esse rapaz falou sobre tatuagem, ó. E a resposta que eles dão é a mesma: você vai arder no fogo do inferno. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui em dezembro de 2018 e é um assunto que interessa para bastante gente, tanto que esse vídeo de 2018 ele ainda continua dando visualizações. E eu resolvi falar sobre isso aqui de novo porque esse vídeo é bem antigo, a edição também tá horrível e eu tava meio estressado nesse dia. Eu tinha falado sobre isso aí na época porque eu tinha postado um vídeo lá no meu Insta de uma tatuagem que eu tinha acabado de fazer e aí choveu de comentários de fariseus lá, né? Então eu acabei gravando aquele vídeo meio nervoso. Mas hoje esse vídeo aqui é no amor. Então será que tatuagem é do capiroto? Será que tatuagem é do diabo? Será que tatuagem é pecado? Pra gente tentar chegar nessa resposta, a gente vai usar o manual do fabricante, exatamente esse aqui, a Bíblia, para não ter espaço para achismo ou para conversa fiada. E talvez você nunca ouviu falar em manual do fabricante, você fala, mas que negócio é esse? Se você é cristão e acredita que todas as coisas foram criadas por Deus, assim como está escrito em Gênesis, então esse aqui é o manual de quem te fabricou, de quem te criou. Todas as informações que você precisa a respeito do fabricante, a respeito de você, estão aqui. Tudo bem. Agora vamos lá. Esse assunto de tatuagem, brinco, eu escuto aí desde a primeira vez que eu pisei numa igreja. Eu tinha 8 anos de idade. Hoje em dia é até mais aceitável que antigamente. Na minha época de infância e também de adolescência, só de escutar Oficina G3 e Fruto Sagrado, ou seja, rock cristão, já queriam me jogar na fogueira e acusar de feitiçaria. Seguindo com o assunto, tem uma frase que diz o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia, ou pretexto para mentiras, distorções, manipulações ou pretexto para preconceito até. Traduzindo, alguns tiram versículos bíblicos do contexto, pegam um versículo isolado para defender alguma posição ou para manipular alguém. A Bíblia é um livro de história e essas histórias narradas, elas se passam em algum lugar do tempo e do espaço e cada personagem ali está inserido em algum lugar do mundo e cada lugar tem os seus povos e os povos têm as suas culturas, são línguas diferentes, tradições diferentes, tem todo um contexto. Então pegar a Bíblia, sortear versículo, como faziam antigamente, não sei se você lembra daquela bolsinha que vinha um zíper e os versículos, cada um numa cor diferente, tô colocando na tela aí pra você. Tipo assim, deixa eu ver o que vai cair aqui pra mim, e tirava um versículo. Ou faz isso usando a Bíblia, né? Deixa eu ver o que vai cair aqui pra mim. Cântares de Salomão, beija-me com teus beijos, pois é melhor do que o vinho. Ai, que delícia! Como se fosse sorte, e esse não é o certo a se fazer, né? Então a gente vai pegar agora os versículos que mais usam para dizer que tatuagem é do diabo. O principal que usam é esse, Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Em outras versões aí tem até escrito não fareis tatuagem. E o varão vai lá e pega esse texto fora do contexto para defender o seu preconceito. E esse versículo é muito fácil de quebrar quando ele é usado para isso. Ele usa o versículo 28, mas finge que não leu o versículo 27. Nesse caso, o versículo anterior para ele não convém, mas o versículo diz o seguinte: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Tá com barbinha feita, né? Cabelo na régua. Se se embasar nesse versículo para dizer que tatuagem é pecado, então cortar cabelo e fazer a barba também. E tem o versículo 30 que ele não lê também: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Você está guardando sábado? E o versículo 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Fofoqueirinho. Queima ele! Você lembra que eu falei agora há pouco da cultura, né? Então era um costume muito antigo carregar marcas nos corpos aí em homenagem a um objeto de adoração, em homenagem a algum deus. E de acordo com essas marcas era possível identificar quais tribos essas pessoas pertenciam. Marcava o rosto, o braço, o corpo todo, através de cortes ou
faziam com alguma coisa quente. Os egípcios faziam isso. Deuteronômio 14:1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Então esse seria mais um costume de alguns povos. Além de marcarem em homenagem a deuses, também marcavam os corpos em homenagem aos mortos. Enfim, o livro de Levítico se trata de algumas instruções de Deus a Moisés para repassar para os sacerdotes e levitas a respeito aí de diversas coisas, como preparar alimentos, como realizar os rituais da época, entre muitas outras coisas. E do golpe na carne era para não serem confundidos com outros povos, mas mais do que a questão da aparência, principalmente pela idolatria. Não façam o que eles fazem, eu sou o Senhor. Não cultuem outros deuses marcando a pele e também não marquem em homenagem os mortos. Não corte o cabelo e a ponta da barba, entre outras coisas. É mais ou menos isso. Não se trata de tatuagem por tatuagem, se tratava de cortes na carne feitos pelos povos que idolatravam outros deuses. Mas se você ainda acha que se trata da tatu do seu irmão, por favor, não corte mais o seu cabelo e também não corte a barba. Não esquece de guardar o sábado e para de ser mexeriqueiro também. Outro versículo que usam bastante para falar de tatuagem também é o Coríntios 6:19. Tatuagem é pecado. Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. É o quê? Mais uma vez, um texto sem o contexto. Coríntios foi escrito por Paulo, uma carta escrita para a igreja que estava em Corinto, com muitas instruções ali, que valem para as igrejas até hoje. Então, voltando, pega o versículo 19, mas não pegam o 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O contexto se trata de pecados sexuais. Se você voltar mais alguns versículos, vai continuar ainda no mesmo assunto. O contexto em nenhum momento, por mais que você se esforce muito, se trata de tatuagem. É muito mais fácil você usar esse texto para pornografia que você consome na internet do que para tatuagem. Jesus, e também tem um versículo, né? Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Se trata do mesmo capítulo que eu acabei de mencionar aqui, o capítulo 6, versículo 12. E também fala sobre imoralidade, não se trata da tatuagem, é o mesmo contexto que eu estava falando aqui. E o que acontece é o seguinte, depois da pessoa tentar usar esses versículos e não dá certo, aí alguns apelam em dizer que tatuagem é coisa de bandido. Talvez seja coisa de bandido aí no tatuador de cadeia que mora aí perto da sua casa, né? Que tatua palhaço no corpo dos nóia. Tatuagem não é coisa de bandido. A maioria dos bandidos do país usam terninho e gravata e não tem uma única tatuagem sequer. Esses aí estão em Brasília, estão nas prefeituras e alguns em cima do altar liderando igrejas com uma Bíblia debaixo do braço. Tem que pegar carona na cacunda do capeta. Se eu tiver que pegar versículo isolado, completamente fora do contexto, para defender o meu ponto de vista, eu posso pegar um texto para defender que você pode fazer tatuagem. Apocalipse 19:16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu poderia pegar de forma isolada e defender que Jesus tem uma tatuagem na perna, então eu posso ter também. Não, nada a ver, irmão. Concluindo, a Bíblia não diz que tatuagem é pecado ou que você não deve fazer, mas também não diz que você tem que fazer. Isso é uma escolha sua. Mas aí, meu amigo e minha amiga, tem um grande mas. Se você mora na casa dos seus pais, são eles quem mandam e você está debaixo da autoridade deles. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Efésios 6:1-3. E uma outra coisa para fechar, eu lembro de uma conversa que eu tive com um pastor metodista quando eu era muito mais novo, eu era garoto, e a gente conversava sobre brinco e tatuagem, e ele disse o seguinte para mim: Diego, não tem nada na Bíblia que diga que não pode ou que é pecado, mas essa é uma visão minha. Eu não gosto que pessoas que estão assumindo aí alguns papéis dentro da igreja usem brinco ou façam tatuagem, para não motivar outras pessoas a fazerem também. Se você quiser usar brinco, você pode usar. Se quiser fazer tatuagem, pode fazer, desde que não esteja assumindo nenhum papel. Então, mesmo que se trate aí de visão ou de doutrina da sua igreja ou visão do seu pastor e não tenha nenhum embasamento bíblico,
bíblico para que você não faça, dizendo que é pecado. Se você se voltar contra o seu líder por conta de uma tatuagem, um brinco ou o que seja, pode ser que você esteja entrando em pecado de rebeldia. Então, no caso, você vai precisar encontrar uma outra igreja do qual o líder não se incomode com isso, e aí tudo segue muito bem. Mas a pergunta final é a seguinte: a tatuagem é tão importante e vital para você a ponto de você abandonar tudo e ter que ir para outra igreja? Não sei. E da mesma forma eu pergunto, a tatuagem é tão importante e vital para sua igreja a ponto de você perseguir membros e fazer com que eles saiam da sua igreja? Não sei. Enfim, para fechar, aqueles que não vão ter argumentos bíblicos para debater com aquilo que eu tô falando, provavelmente vão atacar a minha pessoa. Isso é normal. Você é um verme endemoniado. Aproveitando aqui para indicar o melhor tatuador que eu já vi, o cara que fez a minha tatuagem do Guerreiro, a última que eu fiz no Guarujá, já ganhou diversos campeonatos, o cara é muito bom mesmo. Então vou deixar na tela aí, grava o nome, pesquisa lá no Insta e você mesmo confere as tatuas do cara. Só lembrando aqui que eu não defendo placa de igreja nenhuma, que eu falo para todo mundo nesse canal, para ateu, para espírita, para protestante, para católico. Aqui eu não defendo bandeira de igreja nenhuma, eu falo sobre diversos assuntos nesse canal. Se estiver chegando agora, não se esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. Fui!